Você já ouviu falar em Tim Ferriss? Se você ainda não ouviu falar nele, me segue aqui, acompanha comigo essa aula de hoje. Eu sou Rodrigo Severini, investidor esportivo há mais de 10 anos, e vamos falar aqui um pouquinho dos ensinamentos que Tim Ferriss tem a nos passar adaptados aos investimentos esportivos. Mas antes da gente começar, deixa aquela curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações assim que vídeos como esse subirem aqui para o YouTube, tá certo? Vamos começar. Antes de mais nada, eu vou te dizer quem é Tim Ferriss, antes que você se apavore. Tim Ferriss nada mais é que um empresário, um escritor, um palestrante americano, que ele é o autor do livro Trabalhe 4 horas por semana. Se você ainda não leu esse livro, é livro obrigatório para ser lido, tá? Então tem muitos ensinamentos, muitos insights nesse livro. Esse livro é simplesmente sensacional, tá? Eu te indico com muita força o livro do Tim Ferriss. E analisando aqui, assistindo alguns podcasts do Tim Ferriss, vendo algumas reportagens, algumas entrevistas, algumas palestras que ele deu, me deu um insight aqui de falar, putz, isso aqui tem como a gente fazer também uma adaptação para os investimentos esportivos, de maneira que a gente consiga também agregar conteúdo aqui, conhecimento para mais gente, trazendo o que ele passa na vida, nesse livro que ele fala ali, trabalha 4 horas por semana, e colher alguns ensinamentos e fazer as adaptações necessárias. E aqui eu listei para você, estou aqui com a minha tela aberta, listei para você aqui alguns, são 10 ensinamentos que a gente pode tirar aqui dos últimos podcasts, palestras do próprio livro do Tim Ferriss, tá certo? Então, vamos começar aqui, onde ele fala para diversificar o conhecimento. E o que seria esse diversificar o conhecimento? A gente tem que ter, dentro do que eu sempre falo aqui no mundo dos investimentos esportivos, um planejamento estratégico, aonde a gente está, aonde a gente quer chegar, ter um plano de ação. Toda vez que a gente for fazer qualquer análise, a partir do momento que eu tenho a minha metodologia, a minha estratégia definida, eu preciso criar cenários, eu preciso trabalhar a forma como eu vou atuar em determinada partida, que se encaixa na minha metodologia. E eu também tenho que ter dentro do meu plano de ação alguns tempos dedicados ao estudo, ao conhecimento, seja para aprimorar aquilo que eu já estou fazendo, ou seja, para poder diversificar. Então eu preciso criar tempo na minha agenda para que eu me dedique a novos conhecimentos. Então, eu não posso ficar focado, por exemplo, ou fechar o meu mundo aqui para o mercado de cartões. Não, eu só trabalho no mercado de cartões, eu vou me especializar cada vez mais. Não, a partir do momento que você já tem o tempo ali de estudo, de análise, de aprimoramento naquele mercado, por que não deixar uma lacuna da minha agenda separado para trabalhar e desenvolver outras estratégias, outros mercados, outras possibilidades? Abra sua mente. É aí que ele fala, diversifique o seu conhecimento. Isso aí vai te ajudar muito nos seus objetivos, tá? Traçados no seu plano de ação, logicamente, tá? Então, ensinamento 2. Lembrando, eu vou te passar esses 10 mandamentos aqui do Tim Ferriss como insight para você. Isso aqui é muito bacana, tá? Então, fica comigo aqui até o final, tá? E eu serei bem objetivo. Essa aula aqui, ela tem o intuito de ser objetiva e te entregar esses 10 ensinamentos para que você tenha insights do que você está fazendo hoje em dia, tá certo? O segundo, ele chama aqui de coçar sua própria coceira, né? Que, na verdade, nada mais é que você investir apenas naquilo que você conhece, nas estratégias que você entende profundamente e naquelas que você possui experiência. Então, vamos lá. Eu estudo aqui o mercado de cartões, também estudo muito o mercado de gols, mas eu não curto muito estudar o mercado de escanteios, por exemplo. Então, se alguém chegar e falar, porra, olha, aquele jogo é interessantíssimo para o mercado de escanteios e tal, eu vou olhar aquilo lá, eu não posso me cegar ali, fazer um estudo meia bomba ali para fazer uma entrada em escanteios daquele jogo, porque eu não sou especialista naquilo. Então eu tenho que focar naquilo que eu sou especialista, fazer as entradas, seguir as minhas estratégias, seguir tudo aquilo que eu planejei dentro daquilo que eu tenho conhecimento. Se eu me aventurar sem estar preparado para isso em outro mercado, eu vou dar com os burros na água. Então é isso que ele fala, coçar sua própria coceira. Então, investir naquilo que eu entendo. Se eu não entendo, eu não faço, eu não opino, etc. Tá certo? É assim que funciona. Vamos aqui para o nosso terceiro, tá aqui comigo, escolher o momento certo para realizar a entrada. Então, o que é? Eu sempre falo, e quem me acompanha aqui, assiste os meus vídeos aqui no canal, tá? Eu sempre falo da janela de oportunidade. Eu preciso ter a noção exata, saber a importância de avaliar o momento adequado para eu realizar a minha entrada. Eu chamo de janela de oportunidade. A partir do momento que eu tracei
as minhas estratégias para trabalhar ao vivo naquela partida, eu sigo aquilo que eu me planejei. Vou dar um exemplo prático aqui. Se eu cheguei à conclusão, após a minha análise para uma determinada partida, que aquela partida tem um cenário muito propício e a linha ideal para eu cravar minha entrada ali é assim que a linha chegar em over 4,5 cartões. Então eu estou aguardando a linha descer para chegar no over 4,5 cartões e fazer a minha entrada. Então eu preciso esperar, eu não posso ficar afoito de chegar e fazer uma entrada, o jogo está muito quente, eu vou fazer no 5,5 mesmo. Não, porque aí você acaba tomando um head por causa de um cartão. Porque simplesmente você não esperou aquela janela de oportunidade, aquele momento certo de entrar, aquele momento que você mesmo definiu na sua análise. Então siga aquilo que você planejou inicialmente, aguarde o momento certo, paciência e disciplina. Eu sempre falo, paciência para você aguardar o momento certo e a disciplina para você seguir aquilo que você planejou. Bacana? Vamos aqui. Próximo item, número 4, anotar tudo. Então aqui ele bate muito a importância de você anotar, fazer todas as observações de cada entrada realizada ou observações de cada fator de análise. Colocando inclusive motivos para o seu green, para o seu red, para a sua aposta devolvida, enfim. Por exemplo, isso aqui é muito importante quando você está fazendo alguma anotação de árbitro. Muita gente me pergunta também no direct, Rodrigo, como que você pega também as informações de árbitro, além dos números, né? A forma dele apitar. Existem árbitros que você precisa fazer algumas anotações. É o árbitro que às vezes ele já deu muitos cartões, ele é aquele cara que o jogador está xingando ele não está mais com coragem de tirar o cartão do bolso. Ou é aquele jogador que puxou um contra-ataque, a equipe adversária puxou a camisa dele no contra-ataque e o juiz não deu o cartão. Então você precisa fazer esse tipo de anotações, que às vezes até apesar do árbitro ser bom, ele às vezes dá um deslize que você precisa ter esse feeling de como que aquele árbitro conduz a partida, se ele conduz muito no gogó ou ele chega já apresentando o cartão para segurar o ânimo dos jogadores já de imediato. Isso tudo você precisa anotar, você precisa ter esse portfólio aqui, digamos assim, de anotações para que você consiga tomar melhores decisões futuras, tá certo? Vamos aqui para o nosso número 5, conhecer e aproveitar suas habilidades. Então aqui ele fala sobre a importância de você ter, são duas coisas, né? A autoavaliação, né? Que você precisa identificar suas próprias habilidades. Eu sou um cara disciplinado, eu sou um cara paciente, eu consigo aguardar o momento de entrar, eu não me descontrolo, eu consigo ter um foco na hora de fazer as minhas análises, eu consigo ter a atenção suficiente para estar fazendo a leitura de todos aqueles dados estatísticos, de todas as informações que eu levantei da partida, para poder criar os cenários mais propícios ao meu green. Então você precisa se conhecer as suas habilidades e você também precisa, por vezes, delegar algumas tarefas. E o que seria delegar essas tarefas? Seria você, por vezes, não quer se especializar no mercado de cartões. Então, por que não delegar isso para quem entenda e te fornecer as informações necessárias e você abrir o seu leque de investimentos, o seu portfólio, sabendo que você está seguindo o tipster A no mercado de gols, o tipster B no mercado de cartões, sabendo que você é o especialista em escanteios. Então, você tem 3 pessoas, um em cada mercado diferente, para que você diversifique os seus investimentos e você está dessa forma delegando algo que você não conhece para alguém que é especialista, para ele poder estar contribuindo com os seus resultados. Pegou a ideia? Antes da gente ir para o número 6, deixa aquela curtida, tá merecendo aqui, pegando esses ensinamentos show de bola aqui, que com certeza, tenho certeza que você está tendo vários insights depois dessa aula aqui. Número 6, aprender a contar histórias persuasivas. Então, o que é isso aqui? É você criar conexão com pessoas do seu nicho, né? É para você trocar experiências, análises. Você já pode ter conversado com várias pessoas que participam de grupos, às vezes grupos reduzidos, de amigos, em que eles debatem possibilidades de entradas em determinada partida. Então, isso é muito saudável quando você, logicamente, está entre pessoas que são boas, estudam e passam informações confiáveis e fundamentadas. Se você simplesmente está naqueles grupos de discussão, isso não tem nada, você não tem nada a te agregar. Você tem que estar naqueles grupos trocando experiências, trocando análises que faça você crescer. Lembre-se que você é a média daquelas 5 pessoas que você mais convive. Então, se você está num grupo onde pessoas pensam alto, conseguem fundamentar as suas entradas, naturalmente você está crescendo, tá certo? Vamos aqui, número 7, não reinventar a roda. A roda ela já existe, então para que eu preciso
criar um método novo, uma estratégia nova. Você não precisa. Já existem várias estratégias no mercado. Eu mesmo aqui no meu canal já te coloquei várias estratégias. Pega uma e adapta para você. Você pode adaptar as estratégias que elas já estão comprovadas, já estão validadas. Assim você acaba não gastando sua energia e seu tempo com algo que já está lá, está no mercado. É só você pegar e fazer os ajustes necessários, as adaptações necessárias para a sua realidade, tá certo? Vamos aqui, número 8, ser eficiente e não apenas eficaz. O que é isso aqui? Aqui ele fala muito da parte de priorização das tarefas corretas e você focar na qualidade ao invés da quantidade. É o que eu sempre falo. É o que, na verdade, é o que eu prego sempre, que é a filosofia Sniper. Por vezes, tem muita gente que gosta de ficar trocando dinheiro com a casa com várias entradas ao longo do dia. Então, você está perdendo seu tempo, que às vezes poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Às vezes, até no final de semana, que você poderia estar com a sua família, etc. Você está lá fazendo 20, 30, 40 jogos para terminar o dia no 0 a 0. Então, você não está sendo eficiente e muito menos eficaz, porque isso não está te trazendo resultado. Então, você precisa, às vezes, focar mais na qualidade. Talvez... Por que não eu reduzo o meu escantilhão de análise e trago mais informações para cada partida que eu vou analisar? Dessa maneira, eu aumento o percentual, a probabilidade da minha taxa de acerto, de eu fazer subir a minha taxa de acerto, porque eu estou trazendo maiores informações e tendo mais atenção ali em menos jogos. Naturalmente, se eu estou abrindo meu leque, a probabilidade de eu deixar alguma coisa passar é muito grande, tá bom? Número 9, ser pragmático pessimista. O que é isso aqui, Rodrigo? Ser pragmático pessimista. Eu preciso aqui nesse caso, avaliar cenários cenários ruins também. Então, não são cenários bons. Então, eu preciso criar... eu preciso estar preparado para as diversidades que acontecem no mercado. Eu preciso ter o quê? Um plano de contingência. Então, eu tracei lá, fiz todas as minhas estratégias. Se acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Mas e se acontecer tudo diferente do que eu pensei? Então, trazendo aqui, já trouxe também em outros vídeos um caso que aconteceu comigo. Fiz toda a análise de um jogo da Premier League. Aquele jogo da Premier League me mostrava que seria under cartões. Então, eu me posicionei ali, falei, vou entrada under, me posicionei under. Para minha surpresa, o jogo começou a 1000 por hora. Tivemos 4 cartões no primeiro tempo, de um árbitro extremamente under. Então, quando teve o terceiro cartão ali no primeiro tempo, eu fiz a entrada no under 6,5. Então, foi meu plano de contingência. Eu cobri o meu head pré-live com uma entrada ao vivo. Eu saí, inclusive, um pouco no prejuízo, um pouco no lucro, porque eu fiz essa entrada no under 6,5 cartões, numa odd de 2,20. Então, naturalmente, cobriu a minha entrada pré-game. Porque a minha entrada pré-game... O que aconteceu no ao vivo, como começou a partida foi totalmente diferente, então eu tinha que ter um plano de contingência. Qual foi o meu plano de contingência? Fazer a entrada após uma cacetada de cartões ali, fazer uma entrada numa linha mais esticada no under, que eu garantiria de certa forma, seria meu plano de contingência para essa entrada, tá certo? Então é isso que a gente fala, inclusive tem uma frase de Tim Ferriss, que é o seguinte: seja otimista, mas prepare-se para o pior, você nunca se arrependerá de estar preparado, tá? O próprio Tim Ferriss fala isso aí. Estamos aqui no número 10, então, aprender com o fracasso e continuar avançando. Aqui ele fala da importância de você ver o head como um feedback, né? Uma oportunidade de aprendizado. Você precisa persistir e seguir adiante mesmo quando você tropeça no obstáculo. Então, aquele head, ele foi um head que eu fiz toda a análise possível, extrair tudo de informação, você extraiu aquele suco e ainda assim deu errado, então vida que segue. Então, eu preciso seguir adiante. Agora, se aquele head foi um vacilo meu, eu preciso também ter esse conhecimento para que eu corrija os meus procedimentos nas próximas entradas, para que eu não cometa o mesmo erro. Então, por isso que ele fala, aprenda com o fracasso e continue avançando. Eu preciso fazer a minha autoanálise do motivo pelo qual eu levei aquele head. Tá certo? Isso é muito importante, tá certo? Sniper, então eu só queria que você deixasse nos comentários, se você não deixou aquela curtida, deixa aqui e coloca nos comentários se você já tinha visto algo parecido aqui no YouTube, de um conteúdo trazendo um escritor e fazendo a adaptação necessária aqui para o mundo dos investimentos esportivos, e se isso te ajudou de alguma maneira, se você quer vídeos mais como esse aqui, trazendo ensinamentos de outros lugares e fazendo as adaptações para o mundo dos investimentos esportivos, tá certo, Sniper? Um abraço e te vejo no nosso próximo vídeo.